Maicon e hoje estaremos dando início a mais uma playlist do nosso canal. Estaremos estudando a partir dessa videoaula análises estatísticas utilizando o software Microsoft Excel. Bem, antes de mais nada, vale ressaltarmos e revisarmos aqui alguns conceitos a respeito da ciência e estatística. Todos sabem que a estatística ela é uma ciência de coleta de dados, na qual servirá tanto para a tomada de decisões como para planejamentos de experimentos. Ela não é uma ciência exata, trabalha com hipótese, então sempre você vai falar em um intervalo de confiança, em um percentual de assertividade, se vai ter ali, por exemplo, 90% para mais, 90%, 10% para mais, 10% para menos, enfim. Então nós estaremos estudando alguns métodos estatísticos durante todo o nosso curso. E revisado o conceito geral de estatística, um dos primeiros conceitos que eu gostaria de revisar nesse vídeo era a questão de população e de amostra, certo? São dois conceitos distintos, porém faz toda a diferença na hora da gente calcular os nossos dados. Eu estou aqui com um banco de dados com 1000 registros. Ele vai da linha 2 até a linha 1001. Então, retirando o cabeçalho, eu tenho 1000 registros. Como vocês podem ver, ele é um banco de dados relacionados a vendas de carros, ok? Então, essas 1000 linhas são a minha população, ou seja, é todos os dados da minha amostra. Porém, na estatística, nós podemos trabalhar de duas formas. Nós podemos trabalhar com a população e com uma amostra de toda aquela população. Isso vai depender da situação. Por exemplo, eu irei fazer aqui uma média de todos os salários. Ou seja, eu estou fazendo uma média da população. Quando eu faço isso, eu tenho 3.021 euros. Tá aqui, está em euros, coloquei em reais. Desculpe. Então, eu tenho 3.021 euros de venda média de cada veículo. Se eu pego somente uma amostra, ou seja, uma parte dessa população, vou pegar aqui 30 valores, tá aqui 30 valores, e faço essa mesma média, olha só, o meu número, ele já passa a ter uma média totalmente diferente. Então, se eu pego a média geral para a média da minha amostra, eu tenho 140 euros de diferença. Então, são duas formas, essas duas formas dão para ser calculada, e essa diferença aqui, que é o valor desconhecido para mim poder calcular a média, eu vou chamar exatamente de inferência amostral. Então, ilustrando um pouco melhor para vocês, imagine o seguinte ponto. Eu tenho aqui a minha população, e dentro da minha população eu tenho somente uma amostra. Porém, daqui para cá há uma diferença de valores. E essa diferença de valores, daqui para cá, essa diferença de valores é exatamente a minha inferência. Então aqui eu tenho a minha população, aqui eu tenho a minha amostra da população, e essa diferença que é desconhecida é a minha inferência amostral. Bem, professor, mas por que você está falando dessa forma? Nós vamos ver ao longo do nosso curso métodos onde iremos ter obrigatoriamente utilizar a população e outras que nós podemos estar utilizando somente amostras. Isso, para efeito de cálculo, vai reduzir e muito o tempo de cálculo que eu irei levar nas minhas funções. Se eu tenho que correr valor por valor para pegar certas situações, e podendo pegar somente daquela amostra de 1000, eu pegar 20, 30, então fica bem mais fácil de analisar os dados, ok? E por falar em dados, na estatística, os dados eles são classificados da seguinte forma. Eles podem ser tanto dados qualitativos como dados quantitativos. Bem, quando eles forem qualitativos, eles vão ser subdivididos em nominais e ordinais.
E enquanto quantitativos, eles poderão ser discretos e contínuos. Voltando para o nosso banco de dados, eu tenho o meu primeiro campo de data. Data eu consigo somar, só que ela segue uma sequência, ok? Então dentro daqui, eu tenho aqui como dado quantitativo. Agora eis a pergunta, é discreto ou é contínuo? Como nós estamos tratando somente a data e não a hora daquela data, a data é um número inteiro. Por exemplo, aqui é 25. Se ela é um número inteiro, então ela será um tipo de dado discreto. Agora vamos lá para o salário, que também é um dado qualitativo, ou seja, eu consigo somar, por exemplo, tirar média. Vocês observem que ele existe aqui casas decimais, ou seja, ele nunca será um valor exato nessa mesma sequência. Ele sempre terá uma casa decimal ou um zero. Então, nesse caso, o tipo de dado do valor do veículo é um dado quantitativo contínuo, ok? Quando olhamos aqui para o nome da pessoa, o nome eu não consigo somar, eu consigo contar. Então, o próprio já está falando aqui, ele é um dado qualitativo e qualitativo nominal. Por quê? Porque ele simplesmente está me dando um nome. Agora, se aqui eu tivesse, por exemplo, a informação de escolaridade, e eu quero que a minha escolaridade, vou colocar aqui alguns valores aleatórios, entre ensino superior, ensino médio e ensino fundamental. Vou calcular isso aleatoriamente aqui. Bem, agora eu tenho aqui dados que também eu não consigo somar, porque são nomes. Porém, observem, o ensino fundamental está abaixo do ensino médio, que está abaixo do ensino superior. Ou seja, apesar de ser nomes, eles seguem uma sequência lógica. E essa sequência lógica faz com que esse tipo de dado seja qualitativo, porém ele vai ser um dado ordinal. Ou seja, ele segue uma ordem de graduação, por exemplo. Eu tenho, por exemplo, aluno, professor, diretor. Eu tenho o soldado, eu tenho o cabo e eu tenho o tenente. Então são nomes, porém seguem uma ordem, ok? E para encerrar a nossa aula de hoje, eu gostaria de falar a respeito do planejamento da coleta de dados. Se vocês observarem, a estatística ela segue um ciclo de análise, onde começamos com o levantamento das hipóteses, que nada mais é do que a gente entender o problema, ok? E a partir desse problema a gente vai fazer algumas perguntas a respeito daquele problema, como por exemplo, eu tenho aqui o problema, aqui também pode ser definido como informação, ok pessoal? Eu tenho, por exemplo, aqui, eu quero saber quantos por cento representa as vendas com cartão Visa em cima do meu todo. Então, aí eu já tenho uma situação no meu problema. Eu já tenho a definição do meu problema. A partir daí eu vou utilizar métodos estatísticos para definir quantos por cento representa o cartão Visa em cima do todo. Como posso ver, por exemplo, quantos euros foram vendidos pela vendedora Daniele. É uma outra medida estatística. Eu tenho o foco do meu problema. Ok? Então isso é o meu levantamento de hipótese. A partir daí, eu posso fazer o meu planejamento da coleta dos dados. Ou seja, qualificar minhas coletas. Se vai ser através de um banco de dados que já existe. Se vai ser através de um formulário de pesquisa. Enfim, N maneiras que vai de situação para situação, desde que esses dados sejam relevantes para responder a minha hipótese. A partir do momento que eu tenho essa coleta de dados, eu parto para a minha análise, que é exatamente a descrição e análise do problema. Por exemplo, aqui nós fizemos uma análise de dados. Eu tenho a minha média de vendas geral, pela amostra e pela população. E eu sei que a minha diferença entre os dois é 140, ok? Que pode estar representando a inferência ou não.
porque a forma de inferência é uma outra função que estudaremos mais à frente. Feita a minha análise de dados, eu vou ter o meu resultado obtido. No caso aqui, o valor da média. Ou seja, aquela minha hipótese, o valor médio da minha venda está entre 2.500 e 3.500. Ok, eu sei que a minha resposta será para a população 3.021 e para a minha amostra 2.880. Ok? Essa primeira aula revisamos os conceitos de estatística, conceito fundamental da estatística, os tipos de dados e um planejamento para coleta. A partir da próxima aula, nós estudaremos alguns métodos manuais de criar algumas funções estatísticas dentro do Excel. Conheceremos o menu de funções estatísticas presentes aqui na guia Fórmulas, mais opções Estatística. Então conheceremos algumas dessas funções aqui, ok? E no decorrer do curso nós estudaremos de funções até análises avançadas de dados. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.